Observe bem essa célula. A síntese e o empacotamento dos hormônios peptídeos em vesículas secretoras delimitadas por membranas são similares aos de outras proteínas, como já observamos no slide anterior. Então, da mesma forma que falamos, essas proteínas vão ser secretadas, vão ser sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e assim vão ser levadas para o aparelho de Golgi, e o aparelho de Golgi vai produzir as vesículas de secreção que podem ficar armazenadas por um certo tempo e depois vão ser secretadas. Bom, vamos entender melhor essa síntese, esse armazenamento e sua secreção desses hormônios peptídeos. O peptídeo inicial, proveniente do ribossomo, é uma proteína grande, inativa, conhecida como pré-pró-hormônio. Não é ainda o hormônio, é o pré-pró-hormônio. Os pré-pró-hormônios contêm uma ou mais cópias de um determinado hormônio peptídeo a ser produzido, uma sequência sinal que direciona a proteína ao lúmen do retículo endoplasmático rugoso. Então é uma sinalização que faz o peptídeo ou a proteína entrar nos canais, nas cisternas do retículo, e outras sequências de peptídeos que podem ou não possuir atividade biológica. À medida que um pré-pró-hormônio inativo se move através do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi, a sequência sinal é removida, gerando uma molécula menor ainda inativa, chamada de pró-hormônio. Então, a proteína vai ser formada como pré-pró-hormônio, vai acontecer a clivagem de um pedaço dessa proteína, dessa parte inativa, dessa parte de sinalização, que pode acontecer aqui no retículo endoplasmático ou lá no aparelho de Golgi, e aí teremos o pró-hormônio. No aparelho de Golgi, o pró-hormônio, que já é uma proteína, um peptídeo um pouco menor, é empacotado em vesículas secretoras junto com enzimas proteolíticas, que clivam o pró-hormônio em hormônio ativo e outros fragmentos. Então, dentro das vesículas secretoras, o pró-hormônio vai ser clivado, aquela parte relacionada que não vai ser utilizada vai ser retirada, e aí sim teremos o hormônio e alguns outros fragmentos que geralmente não têm utilidade. Esse processo é denominado de modificação pós-traducional. Por que pós-traducional? Porque a tradução é a síntese proteica que acontece nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Então, para lembrar, teremos a síntese proteica nos retículos endoplasmáticos rugosos da célula. Essa proteína ou os peptídeos estará na forma de pré-pró-hormônio. Parte desta molécula vai ser clivada. Essa clivagem ela pode acontecer no próprio retículo endoplasmático rugoso, ou também chamado de granuloso, ou já no aparelho de Golgi. O pró-hormônio também vai ser clivado. Essa clivagem vai acontecer por enzimas proteolíticas encontradas nas vesículas secretoras. E aí teremos a liberação de um determinado hormônio ativo, um hormônio peptídeo com fragmentos, que geralmente não tem finalidade fisiológica. Aqui podemos ter um exemplo desse pré-pró-hormônio. Aqui temos um pré-pró-hormônio específico. Esse pré-pró-hormônio ele tem
uma parte relacionada com a sinalização para que o peptídeo entre no retículo endoplasmático. Esse pré-pro-hormônio vai ser clivado, teremos então um pró-hormônio, e esse pró-hormônio também vai ser clivado depois nas vesículas de secreção no determinado hormônio respectivo, que aqui no exemplo é o TRH, que é um hormônio peptídeo produzido no hipotálamo. Ele é relacionado com a estimulação sobre a adenohipófise, vai estimular a adenohipófise a liberar o hormônio TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Esse hormônio vai atuar na tireoide, como estudaremos adiante. Então, esse hormônio, aqui no caso, ele é um peptídeo, ele possui 3 aminoácidos, e ele é um hormônio então peptídeo. Aqui eu tenho outros hormônios peptídeos, outros peptídeos que são resíduos, que não vão ter função nenhuma, serão descartados. E aqui a sequência sinal, como eu havia falado. Então, os 3 juntos vão formar o pré-pro-hormônio. Tirando a sequência sinal, eu terei o pró-hormônio, e o pró-hormônio vai ser quebrado no hormônio e peptídeos residuais. Aqui eu tenho um outro exemplo. Aqui eu já tenho um pró-hormônio. Esse pró-hormônio, ele contém aqui, quando ele após a sua clivagem, esse pró-hormônio vai liberar aqui alguns hormônios, como o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, a lipotrofina, a gamolipotrofina e a beta-endorfina. Os 3 são hormônios ativos, são hormônios aí com funções diferentes, e ainda tem aqui o fragmento que não vai ter utilidade alguma no caso de funções fisiológicas específicas. Aqui tenho mais um exemplo. Tenho aqui a cadeia peptídica do pró-hormônio da insulina, que dobra-se sobre si mesma com o auxílio da ligação de sulfeto. O pró-hormônio é clivado, originando a insulina e o peptídeo C. Então aqui eu tenho um pró-hormônio, o pró-hormônio vai ser clivado, essa parte azul vai liberar o hormônio insulina, e aqui o peptídeo C.